A segunda lua nova do signo de Virgem. E essa lua nova é um eclipse solar, o último eclipse desse calendário gregoriano, e eu tenho certeza que você precisa prestar atenção nesse céu tão intenso e essa grande onda de transformação que está prestes a nos atravessar. Estamos diante a um eclipse que encerra tempos, padrões e formas de viver. Ele pede para a gente aceitar o fim como sagrado, compreender o ciclo das coisas. Pede para que a gente confie no invisível. Preparemos terreno para essa limpeza, para esse novo caminho que está prestes a abrir. Que possamos atravessar esse chamado cósmico de forma leve, consciente, mais íntegros e conectados com o todo. Fica até o final desse vídeo, que nesse vídeo tem muita informação sobre o céu do momento, sobre como você pode aprender mais sobre esses chamados cósmicos. Temos um mantra para esse eclipse, temos a carta arquetípica para esse eclipse e muito mais. Vamos junto? Seja muito bem-vindo a esse espaço Astrology by Ariel. Eu sou Ariel Munique, astróloga, e eu trago aqui vídeos para você regularmente sobre astrologia, mensagens do céu e como você pode utilizar as ferramentas astrológicas e todas as outras coisas que eu trago aqui para você no canal, para você caminhar de forma mais leve e mais íntegra, mais verdadeira aqui na Terra. E nesse vídeo aqui, tudo o que você precisa saber sobre esse eclipse solar no signo de Virgem. Estava algumas semanas offline, né? Eu estava bem imersa no Retiro Amaru que aconteceu no Brasil. Já estou de volta em casa aqui nos Estados Unidos e já estamos planejando o próximo Retiro Amaru que será no Carnaval. Então tem muita coisa acontecendo. Agradeço as mensagens perguntando onde é que estão os vídeos, né? Dizendo que estão com saudades. Agradeço muito a conexão de vocês por aqui, por esse canal. Inclusive encontrei algumas pessoas que me acompanham aqui no canal, lá no Brasil, em Alto Paraíso. Fiquei muito feliz e é sempre realmente muito gratificante saber que a mensagem que eu passo aqui com tanto amor, todo esse conteúdo que eu preparo para vocês aqui com muita integridade, com muito amor, com muita verdade, chega aí desse lado com toda essa intenção, né, com todo esse amor que eu coloco aqui para você. Então eu agradeço muito toda a conexão que vocês têm com o meu trabalho, todo o engajamento, todo comentário, todo compartilhamento, né? Realmente eu fico muito, muito feliz. Então vamos lá. Esse eclipse, ele tem uma característica muito forte, muito única. Porque ele é, primeiro de tudo, né, um eclipse de grau anarético, né? Ele está acontecendo no grau 29 do signo de Virgem. Eu já vou explicar o que isso significa. Ele também é uma segunda lua nova em Virgem. Nós tivemos uma lua nova em Virgem lá no final de agosto, inclusive até tivemos um encontro ao vivo, uma cerimônia de lua nova em Virgem no final de agosto. E até já quero avisar para vocês que vai acontecer uma reunião nesse final de semana, no sábado, dia 20 de setembro, 10 horas da manhã, horário de Brasília, comigo, ao vivo, via Zoom. É uma cerimônia de lua nova. Então já fica aqui o convite. Eu sei que várias pessoas já entraram em contato por e-mail perguntando sobre as inscrições, porque eu falei no último vídeo aqui, eu falei para vocês entrarem em contato por e-mail. Tem um monte de e-mail, eu vou enviar para vocês o link para inscrição. E também você pode, se você está vendo esse vídeo antes de eu enviar um e-mail para você, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, nós tivemos essa lua nova em Virgem lá no final de agosto. Então, é uma segunda lua nova no mesmo signo. Nós iniciamos uma lunação virginiana no final de agosto em grau anarético, no grau 0, e agora temos essa segunda lua nova em Virgem de 2025, também em grau anarético, no último grau de Virgem. Isso é muito simbólico, não é uma coisa que acontece todos os anos, né? Não é realmente um acontecimento raro, principalmente por ser também um eclipse. E também é o último eclipse do nosso calendário gregoriano, né? Do calendário como nós conhecemos aqui, que nós seguimos, né? É o último eclipse. Então tem várias mensagens muito
repetitivas sobre esse lugar de encerramento. Você vai perceber ao longo desse vídeo que essa palavra encerramento se repetirá diversas vezes. Temos esse tempo, essa engrenagem, esse calendário, né, como nós conhecemos, e a gente agora está atravessando esse lugar de muita purificação. É como se a gente estivesse aqui sendo confrontado com um último chamado, né, um last call. Imagine você tá ali em um restaurante e você tá querendo pedir uma comida e tá ali conversando e se perde do tempo, e aí vem o garçom e fala: ei, olha só, a cozinha vai fechar. A cozinha vai fechar em 2 minutos. Você vai querer pedir ou você não vai querer pedir, né? Você vai querer comer ou não vai querer comer? E aí, tipo, aquilo te causa uma ansiedade. Meu Deus, eu nem olhei o cardápio. Será que eu vou querer comer? Será que se eu pedir alguma coisa, será que vai vir da forma como é pra vir, né? Você fica com aquela ansiedade, assim. É mais ou menos essa energia. É o último chamado, é o último eclipse do calendário, é um eclipse no grau 29, tem muitas coisas aí apontando para esse lugar de é uma última chance. E aí? O que tu vai fazer com isso? Sabe? Então já anota aí que talvez seja uma energia que esteja já disponível para você. Muitas vezes a gente não entende ou não integra essa percepção de que eclipse é uma coisa que vai além do dia em si. Lógico que o dia do eclipse é um momento especial, principalmente se você conseguir enxergar o eclipse acontecendo. Só que a energia do eclipse é uma questão que fica no ar por muitas semanas. Nós já estamos nessa sopa dos eclipses, principalmente porque nós estamos em um período entre eclipse. Nós tivemos o eclipse no dia 7 de setembro, nós teremos esse outro eclipse aí no dia 21 de setembro, então nós estamos nesse período muito sagrado entre eclipses. Mas mesmo depois que esse eclipse acontecer no dia 21 de setembro, nós ainda estaremos com essa energia dos eclipses no ar. Todas as transformações, os insights, os chamados, as limpezas, os inícios que estão acontecendo agora ainda estarão ativos para essas próximas semanas. Então não é um botão de liga e desliga. Muitas coisas estão aí sendo remexidas dentro de você, eu tenho certeza. Quando que acontece esse eclipse? Acontece no dia 21 de setembro, às 4h54 da tarde, horário de Brasília. E esse é um eclipse solar. O que que isso significa? Que é o Sol que será eclipsado. Isso acontece quando nós temos uma configuração de lua nova. O que é uma lua nova? Quando o Sol e a Lua estão fazendo conjunção, eles estão juntinhos, se abraçando. E esse abraço acontecerá no grau 29 de Virgem. As luas novas, se você gosta de astrologia, se você já me acompanha aqui há muito tempo, você já ouviu falar que lua nova é um momento de inícios, é um novo ciclo sendo iniciado, né? Que é um momento de plantar novas sementes, etc. E é verdade, a menos que seja uma lua nova de eclipse. Que em momento de eclipse não é momento de você iniciar a coisa, não é momento de se plantar semente, não é momento de você fazer seus mapas de manifestação. Momento de eclipse é um momento de recolhimento, de silêncio, de introspecção, de reflexão. Somado a isso, esse eclipse de lua nova é um eclipse de Nó do Sul. Se você assistiu o meu vídeo anterior a esse, que eu falei sobre eclipse de Nó do Norte, você ouviu falar que o eclipse de Nó do Norte amplifica, é para você olhar para frente, etc. O eclipse de Nó do Sul é um lugar, o Nó do Sul é um lugar de dreno, de exaustão, de limpeza, de purificação. Não é um momento de você buscar algo. É um momento de você esvaziar o teu cálice para abrir espaço. É um momento de detox físico, espiritual, emocional, de deixar as bagagens. É um momento talvez de você até organizar a tua vida, organizar teus papéis, organizar tuas finanças, organizar a bagunça da tua casa, as gavetas, sabe? Aquele cantinho que você fica entulhando um monte de coisa. É o momento de você dar espaço. E a nível corporal, é o momento de você até criar espaço para práticas restaurativas, um yoga mais calmo, uma meditação, você cuidar do teu corpo, descansar, fazer uma higiene do teu sono mais aprofundada nesses dias que antecedem o eclipse e depois também. Evitar grandes decisões, grandes lançamentos, grandes assinaturas de papéis. Cria espaço. É normal você se sentir mais cansado, mais cansada em dias de eclipse, ok? Principalmente em dia de eclipse de Nó do Sul. Menos é mais. Foca em estar presente, seja lá o que você estiver fazendo. E aí, somado a essa questão de ser um eclipse de Nó do Sul, que pede essa revisão, nós também temos
o fato de que é um eclipse em grau anarético, no grau 29. O grau 29 é o último grau de um signo. E é interessante porque no momento desse eclipse, eu vou colocar aqui na tela para você, você vai perceber que nós temos o Sol e a Lua no grau 29 de Virgem, Marte no grau 29 de Libra, nós temos Netuno do grau 0 de Áries, que também é um grau anarético. E aí, somado a isso, nós temos Plutão, que já vai retornar para o grau anarético de Aquário, Saturno, que acabou de sair do grau anarético de Peixes, Urano, que está retornando para o grau anarético de Gêmeos, e Vênus, que acabou de sair do grau anarético de Virgem. Nós estamos passando por essa temática de grau anarético há meses. Os planetas, principalmente esses planetas muito grandes como Plutão, Saturno, Netuno, Urano, estão trazendo essa característica de encerramento e de grandes inícios durante todo esse ano de 2025. Está sendo uma grande temática de 2025. E aí o último eclipse do ano 2025 do calendário gregoriano, ser em grau anarético é um grande reforço dessa mensagem. O grau 29 é um portão de passagem, uma grande conclusão, um salto que você precisa dar para algo novo. O céu inteiro, o ano inteiro está nos pressionando a esse local de a gente precisa dar passagem, a gente precisa se abrir para algo novo, a gente precisa se abrir para o desconhecido, a gente precisa concluir, a gente precisa limpar. E é o grau 29 de um signo, que é Virgem, que fala sobre limpeza e purificação. Em última instância, em um lugar mais profundo, fala sobre essa nossa libertação e esse nosso estado de ser dono de si, que é o arquétipo profundo de Virgem. Você se pertencer, você se conhecer. Então, o que você precisa encerrar? Qual que é o peso que você continua carregando que está te impedindo de ir para frente? De progredir? Qual que é a emoção, os condicionamentos, as memórias, a carga sua e de outras pessoas que muitas vezes você carrega? Tem gente que só vive fazendo massagem nas costas, gente que tem que ver médicos porque é tanto peso nos ombros, é tanta tensão no pescoço, nos ombros, nas costas. Qual que é o peso energético disso? O que você está carregando? Esse eclipse em grau 29 de Virgem, de nó do sul, vai trazer isso para a superfície. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é super tranquilo, que é fácil deixar as coisas irem, eu estou dizendo que essa é a mensagem claríssima desse eclipse. E no evento de sábado nós vamos fazer alguns exercícios juntos ali na nossa cerimônia para a gente digerir toda essa informação, tá bom? O grau 29 traz essa energia de, olha só, esse aqui são os padrões repetitivos, esse aqui são os ciclos kármicos que precisam ser olhados. Você aprendeu a lição? Você tá pronta para soltar tudo que precisa ser solto? Interessante, né? Porque o nosso cérebro ele não gosta do novo. O nosso sistema mesmo, neurológico, né, instintivo, pré-histórico, foi desenvolvido para proteger a nossa existência. E a gente se protege o quê? Escolhendo aquilo que nós conhecemos. Lidar com a incerteza é perigoso, então gera uma ansiedade, isso é fisiológico, tá? Isso é neurociência, porque esses encerramentos, esses novos inícios são percebidos pelo nosso sistema como ameaças à nossa existência. Porém, é também conhecido dentro desse campo da neurociência que é possível o nosso cérebro se abrir para novas sinapses. Isso a gente chama de neuroplasticidade. Então, apesar de neurologicamente, de biologicamente, esses encerramentos, essas aberturas para o desconhecido ser desconfortável, ele é necessário, ele é possível. Então você precisa conversar com o teu cérebro, conversar com o teu sistema que você está segura, que você está seguro nesse novo caminho, que é seguro você soltar, que é seguro você se abrir para algo que mesmo que você não saiba exatamente quais serão as consequências ou que você não sabe quais serão os frutos dessas novas escolhas, que você está seguro nisso tudo. Então você está sendo convidado, você está sendo convidada a cumprir esse contrato
de assinar ali esse grande contrato de encerramento dessa repetição desses padrões. Então aproveita essa energia. Por ser um eclipse solar, né, é o Sol que está sendo eclipsado. Eclipsado é bloqueado, tá? Então o que simboliza o Sol? A nossa identidade, a nossa luz, a nossa razão, a nossa clareza. Então essas qualidades serão momentaneamente bloqueadas. E aí a Lua fica sendo luminar, nós temos dois luminares, o Sol e a Lua. No momento de um eclipse solar, o luminar Lua, ele fica mais forte, ele tem a predominância. E qual que é a predominância do luminar Lua? A nossa intuição, nossos instintos profundos, a nossa memória ancestral. Então a gente está sendo convidado no momento desse eclipse solar de deixar um pouquinho a razão, a nossa identidade como nós conhecemos, a lógica, a força, o agir, fazer, deixar um pouquinho isso de lado para que a gente se volte para dentro, para as nossas emoções, para os nossos instintos, para a nossa intuição, para os nossos sonhos. Você precisa fechar os olhos para conseguir enxergar a verdade dentro de você. Precisamos falar do eixo de Virgem e de Peixes, porque esse eclipse está acontecendo no grau 29 de Virgem, aconteceu um eclipse no signo de Peixes na última lua cheia, e esse eclipse em si, o Sol e a Lua no grau 29 estão fazendo uma oposição a Saturno, que está no grau 28 de Peixes. Isso é muito significativo. Desde 2023, Saturno está aí passando pelo signo de Peixes, está na reta final, ele já entrou em Áries por alguns meses nesse ano de 2025, aí ele ficou retrógrado, retornou para Peixes, e aí ele vai voltar para Áries no ano que vem para ficar aí por alguns anos. Então isso é mais um chamado de encerramento. O que desde 2023 Saturno está trazendo para você? Qual é a casa astrológica que está sediando, que está recebendo, que está hospedando Saturno desde 2023 na tua vida, no teu mapa astral? É importante você saber disso. Vai lá, desde março de 2023, mais ou menos. Percebe qual que é a casa astrológica de Peixes dentro do teu mapa astral, anota, eu tenho uma playlist aqui inteira sobre todas as casas astrológicas, assiste esse tema dessa casa astrológica de Peixes, porque algo saturnino precisa ser encerrado, porque lembra, esse eclipse de encerramento, de drenagem, de lição, de fechamento de contrato kármico está acontecendo, fazendo oposição a Saturno nessa reta final de Peixes. Ele só vai voltar para Peixes novamente daqui a 29, 30 anos. Então é mais um encerramento, mais um chamado de amadurecimento que o céu está te apresentando. Esse eixo é o eixo da saúde. Virgem fala muito sobre a nossa saúde do nosso corpo físico, sobre o nosso serviço à humanidade, sobre o discernimento, a inteligência, essa bênção de saber escolher, de saber analisar os dados, de saber buscar as informações e pensar por si mesmo. Peixes é a energia da fé, da rendição ao mistério, dos sonhos, da arte, do lúdico, dos contos de fadas, da transcendência, do estar entre mundos. Esse eclipse, ele pede esse discernimento e até mesmo essa entrega, essa rendição à fé por escolha, o sacrifício por escolha, a abdicação por escolha, o organizar sem controlar, o escolher deixar algumas coisas ir porque não faz mais sentido, escolher sonhar porque você percebe que você está em uma nova etapa de vida. Você precisa estar inteira em si mesmo, a energia de Virgem, uma pessoa completa, independente, autônoma, inteligente, com o poder do pensamento, do discernimento, sem terceirizar o teu poder, sem terceirizar a tua soberania, para você perceber que o divino habita em você, que é a energia de Peixes, o divino, a unicidade de tudo. Então, o guardião do tempo, da estrutura, da disciplina que a Saturno está fazendo a sua oposição ao eclipse. E o que isso simboliza? É a hora de você ter escolhas maduras. Saturno é o senhor da colheita. E Virgem fala sobre o ciclo das coisas. Eu falei muito no retiro, né, no Amaru, sobre a gente plantar morango e querer colher maçã. Né? Isso não existe. Então aqui, a energia de Virgem
que é desse ciclo, dessa inteligência, fazendo a sua oposição a Saturno, que é esse arquétipo da grande colheita, pede para você perceber o que você está colhendo, como que está a tua vida e qual que é a tua ação no meio disso tudo, como você plantou isso tudo e, melhor, como você pode fazer diferente, de forma madura. E por último, o último aspecto que eu quero trazer aqui para tua consciência, antes de a gente ir para a mensagem final, né, para a carta do oráculo desse eclipse, é que tem uma quadratura bem intensa acontecendo no céu nesse momento, que é a quadratura de Marte no grau 29 de Libra, com Plutão no grau 1 de Aquário. Marte em Libra, ele está em exílio, né? Tá em um lugar um pouco desafiador e tá em um grau anarético, que é um grau de encerramento, como eu já falei aqui diversas vezes. Quadratura é uma conversa de tensão e Plutão é um planeta intenso também, e também está retrógrado ali no início de Aquário, né? Essa configuração, essa conversa, ela é um marco de tensão, sim, tá? Disputas de poder. O arquétipo de Marte é um arquétipo conflituoso, que fala sobre os nossos desejos viscerais, a nossa vontade de justiça, ainda mais por estar em Libra, essa vontade de você ir buscar mesmo as coisas que você quer, né? Marte fala sobre o nosso ego, as nossas vontades, a nossa ação, as nossas lutas mesmo. E fazendo uma quadratura, que é um aspecto de tensão, de batalha, de confronto com Plutão, que é aí o arquétipo do submundo, do nosso inconsciente, do poder, é um aspecto de tensão no meio disso tudo. Lembra que eu falei que o Sol eclipsado, ele deixa ali um pouco bloqueada a nossa identidade, a nossa lógica, a nossa clareza? Somando com essa quadratura que é intensa, que é muitas vezes violenta, pode aí configurar um céu que pode trazer notícias violentas, notícias explosivas, pessoas perdendo a cabeça de forma geral, tá? Então, qual que é a mensagem aqui? Faça menos, se cuide, não faça coisa perigosa, não vá para lugares que você não conhece, resguarde a sua energia, observa o que vem para o teu campo, minimiza aí a tua conexão com notícias, com coisas que são já explosivas. Se você puder se retirar de conversas, de situações, de qualquer coisa que engaje nesse tipo de problemática nesse momento de eclipse e nos dias seguintes, né, porque essa configuração de Marte e Plutão fica mais intensa nos próximos dias aí depois do eclipse, se você puder, eu aconselho, tá? De um lado positivo, é uma configuração que fala sobre transformação, sobre você encontrar esse poder interno. Você pode utilizar a raiva e esse impulso por justiça para você ceifar, para você cortar o que precisa ser cortado da tua vida, para você ir atrás das coisas que realmente importam a partir de agora. Observa dentro da tua vida onde estão os choques de verdades, onde estão as disputas de poder, onde está se revelando abusos dentro da tua vida, energéticos, financeiros, emocionais, relacionais, tanto você fazendo com os outros ou quanto os outros fazendo com você. Utiliza essa raiva, essa alquimia para você transformar, para você buscar a verdade e o alinhamento. Nada dentro da astrologia é 100% bom ou 100% ruim. Simplesmente o teu nível de consciência, como você utiliza essas informações aqui, dão aí o caminho de como que isso pode se desdobrar. Você não é vítima dos acontecimentos astrológicos. Através da consciência, você utiliza essa informação para co-criar uma vida que você é digno de viver. 2 avisos, né? No sábado, no dia 20 de setembro, 10 horas da manhã, temos o nosso encontro, a nossa cerimônia online para todo mundo, não é só para mulher, é para todo mundo que tem o interesse. Nós estaremos reunidos na nossa cerimônia juntos, tá bom? Nós vamos partilhar, você vai falar, você vai escrever, a gente vai meditar junto, vai ter muita coisa que a gente vai fazer junto para movimentar e digerir essa energia desse eclipse, tá bom? E o segundo aviso é sobre o Amaru no Carnaval, do dia 13, na sexta-feira 13, até o dia 18 de fevereiro. Também vai ter eclipse lá em fevereiro e nós estaremos juntos mais uma vez em um eclipse. Na semana que vem nós liberaremos o link para as inscrições, mas você pode já entrar na lista de espera que está rolando. Mande um e-mail para retiroamaru@gmail.com. Vamos para a carta para esse eclipse? Gente, mais uma vez, essa carta me chocou. Eu fiquei realmente impressionada com a carta que veio para esse eclipse. Essa carta aqui, eu nunca tinha tirado essa carta, realmente foi uma novidade para mim, eu não sabia o que ela simbolizava, eu nunca tinha visto essa carta, tá bom?
E aí, depois que eu preparei esse conteúdo para você, veio essa carta. Eu quero que você olhe para essa carta, você se conecte com todos os arquétipos, as ilustrações, as mensagens que chegam para você aqui antes de eu ler o que ela significa. Para quem está chegando agora, essa carta é desse oráculo aqui, The Archetypes Guidebook, da Kim Krans. E diz assim, presta atenção: o bardo, o limiar, o espaço entre, a transição. É dito que o bardo é um lugar entre esta vida e a próxima, um reino limiar através do qual as almas passam. Visualizar esse lugar inerentemente misterioso cria o potencial para nos elevarmos acima das preocupações desse mundo e vemos o nosso relacionamento através de uma lente cósmica e atemporal. Podemos receber mensagens daqueles que não estão mais conosco, ou ter visões de uma vida ainda não vivida. No bardo, há um potencial para você perdoar o imperdoável, dizer o não dito, ver o invisível, amar o antes não digno de amor, deixar de lado todas as coisas que nos causam dor. O bardo nos suspende em uma amplitude por tempo suficiente para abrir-nos a uma sabedoria maior. A sua energia não pertence à Terra como a conhecemos, mas sim a uma rede cósmica da qual somos todos um fio único. O bardo não deve ser temido. Aproveite essa energia reconhecendo que precisa ser resolvido. Confie que há uma mensagem para você do além. O que ela está falando? Vá em frente e ouça. Uau! Se isso não é uma mensagem de um eclipse em grau anarético de Nó do Sul, eu não sei mais o que poderia ser uma mensagem de eclipse em grau anarético de Nó do Sul. Que coisa mais linda, né? Com isso tudo em mente, a gente fecha aqui com o nosso mantra, oração para o eclipse, que diz assim: eu solto o que pesa e já não me serve. Eu respiro fundo e entrego ao mistério o que eu não posso controlar. Que a luz do invisível me guie. Que a voz do meu coração seja clara. Que meus passos sigam a verdade interna. Confio no que não vejo. Confio no tempo da vida. Confio na sabedoria que nasce do silêncio. Hoje eu me purifico. Eu descanso no fluxo e eu desperto a minha intuição. Assim é. Gratidão por você estar aqui e assistir até o final. Eu espero que tenha trazido alguma clareza, alguma luz, alguma inspiração para você através desse vídeo. Essa é a minha única intenção. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou, qual que é a casa astrológica que você está recebendo desse eclipse, desse eixo, qual que é as casas desse eixo de Peixes e Virgem, tá? E de novo, volte lá na playlist, veja esse eixo desse eclipse, né? Tanto a casa astrológica de Virgem quanto a casa astrológica de Peixes. Percebam os encerramentos e as mensagens que existem para você lá. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de engajar, de mandar esse vídeo para as pessoas que você ama, que gostam de astrologia. Até o próximo vídeo. Namastê!